capítulo 6, versículos do 18 ao 22. Eu tenho uma missão difícil, é pregar em 30 minutos. Mas eu acho que eu dou conta. Eu acho. Senão você ficamos uns 40 minutos aí de crédito. Amém? 2 Reis, capítulo 6, versículo 18. Desculpa, 16. 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Diz assim: Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que vejam. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira, feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém. Deus, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos e te pedimos a tua graça uma vez mais, a tua unção uma vez mais nesse momento, e que a tua palavra possa ser pregada com autoridade nesse lugar. Abre o nosso entendimento e que a gente possa entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto muito interessante. Um pouquinho antes, alguns versículos anteriores, a Bíblia diz que o rei da Síria, ele fez guerra contra Israel. E aí, enquanto ele fazia guerra contra Israel, ele armava ciladas para poder pegar Israel de surpresa. Só que a Bíblia diz que todas as artimanhas, as ciladas que o rei da Síria fazia contra Israel, era frustrada por causa de algum conselho. De alguma maneira, o rei de Israel conseguia identificar, conseguia saber o que estava acontecendo e qual que era a cilada que estava sendo armada. E aí o rei da Síria, muito indignado com isso, depois de algumas reuniões, ele chega para o seu conselho e diz o seguinte, está aí no versículo 8. No versículo 8 em diante, na verdade, diz, o rei da Síria disse mais ou menos assim: vocês não vão me fazer saber quem é o traidor? Quem é a pessoa que fala tudo o que a gente arma contra Israel e quando a gente arma as nossas ciladas? Vocês não vão falar quem é esse traidor? E aí um dos conselheiros do rei diz o seguinte: ó rei, não temos traidor no nosso meio, mas acontece que quando em Israel existe um profeta que ele fala as coisas que o Senhor fala até mesmo dentro do aposento do teu quarto. Então tudo que o Senhor planeja, esse profeta fica sabendo e ele avisa ao rei de Israel. Sendo assim, não tem como a gente fazer nada, porque é o próprio Deus que avisa. A Bíblia diz que o rei da Síria ficou indignado com isso e mandou um exército inteiro para prender Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu estava dormindo à noite, o acampamento, o exército todo chegou à noite, e quando chegou, cercou onde Eliseu morava, e o moço, não sei se é Geazi, ainda não diz o nome, mas o moço de Eliseu se levanta de madrugada, e quando ele olha para o acampamento, vê aquela multidão de pessoas cercando a casa de Eliseu, ele fica desesperado. Ele grita: ah, meu Senhor, nós estamos cercados. E agora o que a gente vai fazer? A Bíblia diz que Eliseu, quando ele sai, ele olha para aqui e ele pede para que Deus abra os olhos do moço, para que o moço veja. E quando Deus abre os olhos daquele moço, a Bíblia diz que ele viu vários carros e cavalos, todos de fogo, ao redor de Eliseu, para proteger Eliseu. Esse é o contexto da nossa história. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é uma grande batalha espiritual. O que nós estamos vendo aqui é uma grande luta de quando nós vemos como que um rei quer se levantar contra outro rei e um profeta de Deus verdadeiramente intervém. E a gente percebe, irmãos, como que a batalha espiritual é intensa, real e verdadeira. Mais um versículo bíblico, mais um exemplo bíblico disso. E eu quero extrair de modo bem breve
lições acerca desse texto para que a gente possa aprender sobre batalha espiritual e para que a gente possa ter entendimento de algumas coisas. E a primeira lição que eu quero aprender de modo bem rápido está no versículo 12, quando diz: respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, vai saber ao rei de Israel as palavras que você fala na tua câmara de dormir. É interessante perceber como que essa pessoa que falou que havia um profeta em Israel, ele sabia que tinha alguém lá em Israel que falava tudo o que o próprio rei falava na câmara de dormir, no seu aposento, no seu quarto. E quando a gente para olhar isso, irmãos, eu fico imaginando a cena. Imagina você estar no seu quarto e você é muito usado por Deus, o grande profeta de Deus, e alguém lá do outro lado da cidade começa a tramar alguma coisa contra outra pessoa, e Deus revela para você todo o plano que aquela pessoa falou lá. Isso é um nível de profundidade, de conhecimento muito grande, de unção muito grande. E quando a gente percebe essas questões, principalmente desse texto, eu consigo perceber que aquele que anda com Deus, ele tem acesso a segredos. E é interessante a gente perceber isso, porque quanto mais próximo de Deus ele estiver, quanto mais junto de Deus ele estiver, quanto mais em comunhão com o Espírito Santo ele estiver, mais segredos lhe serão revelados. Algumas pessoas não têm norte nas suas vidas. Algumas pessoas não têm direção para as suas vidas. Algumas pessoas não sabem muito bem o que vão fazer ou o que vão decidir. De vez em quando, falta um pouquinho mais de comunhão com Deus. A Bíblia diz em Jeremias 33, versículo muito conhecido: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou escondidas que você não sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quando a gente anda com Deus, quando a gente anda em comunhão com Deus, Deus nos revela segredos. E existem segredos que Deus vai revelar para nós, que tem poder para transformar vidas, transformar pessoas. Há uma palavra hebraica, se não me engano, que é parnassá, que é segredos. É justamente algo que Deus traz à tona e revela para algumas pessoas. Não são todas as pessoas que vão ter esse tipo de segredo revelado. Não vão ser todas as pessoas que vão ter confidências de Deus. Só são, os segredos de Deus são para aqueles que são seus amigos, aqueles que têm intimidade. Na Bíblia diz que quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele chegou para Abraão e perguntou: por acaso eu vou esconder alguma coisa de meu amigo Abraão? Não vou falar com ele o que eu entendo fazer no meu coração. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, ele nos revela segredos. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem alguma coisa meio enrolada na sua vida? Tem alguma coisa que você não está conseguindo desembaraçar? Tem alguma coisa que você está ficando com dúvida, que você não está conseguindo enxergar o porquê do problema? Começa a orar em relação a isso de modo mais intenso. Começa a se aproximar de Deus, porque assim como Eliseu, ele tinha revelação direta de Deus, do que o rei falava lá no quarto dele, você também vai ter direção de Deus para solucionar esses problemas que vocês estão vivendo. Nós precisamos, irmãos, e tem coisa que é só Deus para solucionar, tem coisa que é só Deus para avisar, tem coisa que é só Deus para revelar. E Deus não é um Deus fofoqueiro, que Ele vai fazer algo para te falar simplesmente para você fazer fofoca do irmão, mas é para solucionar o problema. Se Deus falar alguma coisa com você acerca de alguém, é para resolver e solucionar problemas. Quando nós nos aproximamos de Deus e quando nós estamos juntos de Deus, Deus nos revela segredos. Eu sinto falta de vez em quando, mas tem voltado a acontecer, para a glória de Deus, quando um profeta se levanta, vem na direção da gente marchando, falando em línguas, e ele bota a mão na cabeça da gente e fala tudo que a gente precisa ouvir. Você já viu isso? Aquele momento em que o profeta se levanta e ele fala aquilo que está dentro da tua alma, dentro do teu coração, e você chega a dizer: mas eu não falei isso para ninguém. Aí vem o profeta e te revela. Nós estamos voltando a ter esse tipo de experiência. Por quê? Porque existem pessoas que estão andando com Deus, que
estão caminhando com Deus e que querem mais de Deus. Tem gente assim aqui ainda? Tem? E eu acredito que tem. E eu acredito, irmãos, que Deus vai levantar mais pessoas nesse nível de Deus revelar segredos, de Deus revelar coisas, Deus mostrar, dar estratégias para você, no seu negócio, nos seus projetos, no seu plano, na sua faculdade. Deus tem poder para nos dar até mesmo estratégias para a gente poder solucionar casos. Você recebe isso? Ande com Deus, que você vai conhecer e viver os segredos que Ele tem para você e para a sua vida. Uma outra lição que a gente aprende está no versículo 16. Ele respondeu: não tenham medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. No meio de uma batalha espiritual, você precisa crer que quem está ao seu favor é maior do que qualquer coisa. Quem está batalhando, dependendo do lado que você está, né? Porque aqueles que estão do lado de Deus, em uma batalha espiritual, eles saem vitoriosos. Não tem chance para derrota. Não tem espaço para derrota numa batalha espiritual quando a pessoa está do lado de Deus. Você pode guerrear, lutar, se cansar, batalhar, mas quando a gente entra no nível de batalha espiritual, onde Deus está do nosso lado, não tem chance de derrota. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem anjos que estão ao seu redor, que te protegem. A Bíblia diz em Hebreus 14, que os anjos, eles são espíritos ministradores, que eles guerreiam a favor daqueles que vão herdar a salvação. Os anjos, eles batalham ao nosso redor. Os anjos, eles guerreiam por nós, eles lutam por nós. E quando nós estamos em oração, existe uma guerra espiritual acontecendo, mas Deus tem enviado anjos para nos proteger e para nos dar vitória. E a gente precisa entender que aqueles que estão conosco é mais numeroso do que aqueles que estão lá fora. Não tem jeito. É por isso que a gente tem visto tanta coisa acontecendo nesses últimos dias. São as famílias entrando em choque, são as lutas familiares. Aí agora, nessa semana, uma leva de enfermidade que está acontecendo. Ei, nós não podemos aceitar isso. A Bíblia diz em Lucas que havia uma mulher que havia 18 anos, ela andava encurvada. E a Bíblia deixa claro que o que mantinha essa mulher encurvada era o espírito de enfermidade. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós precisamos impor as mãos sobre os nossos filhos e orar por eles. Meu filho deu uma tosse, vou para o médico. Vou para o médico. Quando chego lá, que eu lembro que tenho Deus para que eu possa orar. Que tal se a gente começar a inverter isso? Que tal se antes da gente começar a confiar muito nos médicos, lá a gente começar a confiar mais em Deus? E que tal a gente começar a viver milagres na nossa vida e na nossa família? Já pensou você ser usado por Deus? Isso é totalmente possível. Se sua filha está em enfermidade, ou alguém está com enfermidade, você fala: vem cá, vamos orar junto. Você colocar a mão na cabeça dela, expulsar essa enfermidade e a pessoa ser curada. A Bíblia diz que a sogra de Pedro, ela estava enferma, acamada. E aí Jesus, ele entra na casa de Pedro, pega na mão dela. A Bíblia diz que ela se levantou, curada, e começou a servir. Não existe uma palavra de ordem que vai fazer com que o expulso do demônio, mas a simples presença de Jesus no ambiente já faz com que as trevas se dissipem. E aí, quando a gente consegue entender isso, crer dessa maneira de modo eficaz, os milagres começam a acontecer, as pessoas começam a ser curadas. Eu lembro de um pastor que ele conta um testemunho muito forte em relação a isso, que havia um processo de muita dificuldade que eles estavam vivendo financeiramente, e o pai do menino estava de joelhos na sala orando, clamando a Deus na madrugada. Quando o irmão desse pastor se levanta, vê uma grande luz na sala acesa, e aí ele vai até a sala, e quando ele chega na sala, ele dá um grito, volta correndo, entra para debaixo do cobertor e fica lá um tempão. E o pai assustado, a mãe assustada, acorda levantando, correndo para saber o que estava acontecendo. E quando chegou lá, falou e perguntou para o filho: o que aconteceu? Que houve? Você deu esse grito que você saiu correndo? E aí o filho falou assim: pai, eu vi um anjo. Quando eu entrei na
sala de um clarão muito grande, o Senhor estava ajoelhado, mas havia um anjo com a mão sobre o Senhor. E esse anjo ele era muito grande, ele estava aos 3 palmos do chão voando. E ele estava com as mãos apontando para o Senhor. E eu fiquei com muito medo e eu saí correndo. Nunca vi um anjo. E aquele testemunho, aquela visão marcou a vida daqueles jovens. E por muito tempo, quando eles discutiam e brigavam em casa, o pai vinha e falava: olha o anjo aí, o anjo está aí, cuidado que o anjo vai pegar você. Nós precisamos crer que quando nós dobramos o nosso joelho, Deus envia anjos, irmão, para poder guerrear a nosso favor. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Dentro de uma teologia, de uma teoria, onde o inimigo, quando caiu, levou 1/3 dos anjos, dentro dessa teologia, se ele levou 1/3 dos anjos, sobraram 2/3 lá em cima. Então, para cada um demônio tem 2 anjos. Então, nós temos praticamente o dobro de anjos a nosso favor. E eu fico impressionado como que tem gente que tem mais medo de demônio que os anjos. Tem mais medo de demônio que falta de reverência. E aí a gente precisa entender, irmãos, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Mais do que isso, Deus está do nosso lado. Deus está dentro de nós. Tinha um hino antigo que cantava isso: Deus está perto de nós. Não sei cantar, não vou cantar, não vou estragar. Mas lembra desse hino? Deus está perto de nós. Saia daqui com a certeza de que você não está lutando a batalha sozinho. E ó, não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, é pelo que você crê. A fé vai além do que os olhos veem. Ela vai além do que a sua mente pensa. Às vezes você tem a sensação de que está dando tudo errado, de que nada está certo, de que as coisas estão difíceis. E aí é nesse momento que você precisa ativar a sua fé e começar a profetizar: Deus está comigo. Eu não vou perder essa batalha. Eu não vou perder essa luta. Eu não vou perder essa guerra. E você começar a guerrear e orar, sabendo que no momento de oração, Deus está enviando anjos para lutar com você. Ao seu lado, melhor dizendo. Em terceiro e último lugar, dentro desse contexto, é importante que a gente tenha algo muito sério. No versículo 17 a Bíblia diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu achei esse texto muito interessante. A Bíblia diz que quando Eliseu estava dormindo, o exército chegou e se acampou ao redor da casa de Eliseu. O moço acordou cedo, saiu, e a Bíblia diz que ele viu-se cercado e gritou para que o homem de Deus acordasse: ah, meu Senhor, estamos cercados, o que faremos? Se a Bíblia está dizendo que esse homem ele saiu de madrugada e ele viu que estava cercado, isso me faz entender que ele enxerga. Ele tinha uma visão natural. Ele tinha uma visão que permitia que ele visse as coisas de maneira natural. Mas para a gente entrar numa guerra espiritual e vencer uma batalha espiritual, nós precisamos que os nossos olhos espirituais sejam abertos. E aqui entra algo muito importante que hoje é derramado sobre nós de uma maneira muito significativa, diferente do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento uma pessoa só poderia ter esse tipo de dom que eu vou falar agora, e é demonstrado aqui. Para que outra pessoa tivesse, havia necessidade de uma oração, como foi feita nesse caso. Existe a necessidade, quando nós estarmos numa batalha espiritual, termos discernimento espiritual. A gente precisa entender contra o que estamos lutando. E isso é muito interessante, porque a Bíblia deixa claro que aquele moço enxergava. Mas quando na Bíblia diz que Deus abriu os olhos daquele moço, eu consigo entender que naquele momento uma porção do dom do Espírito Santo passou para o moço.
E ele conseguiu enxergar a batalha que estava acontecendo. É por isso que Eliseu estava tranquilo quando ele acordou. E ele disse: moço, fica calmo. Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa enxergar. E aí, quando ele abre, ele consegue perceber que mais numerosos são os que estão com ele do que os que estão com os outros. E aí, queridos, nesse caso, a gente precisa entender que o Espírito Santo ele foi derramado sobre nós. E é ele quem dá o discernimento. Em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, nos é dada uma lista de dons que o Espírito Santo dá a todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. E aí, nessa lista que vai sendo falada pelo apóstolo Paulo, lá no versículo 10 ele diz: a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito. Nós temos acesso hoje aos dons do Espírito Santo. E é interessante a gente perceber isso, que nos últimos dias nós vamos precisar de mais desse dom, discernimento do Espírito. Eu não sei se você já teve, mas alguns estudiosos acreditam que o discernimento do Espírito é muito mais do que discernir espírito maligno de espírito de luz, de anjos. É muito mais do que isso. A pessoa que tem um dom de discernimento espiritual, ela consegue discernir ambientes. Ela consegue discernir o que está acontecendo no ambiente. Eu não sei se você já teve a experiência de visitar alguns lugares, ou de ir em alguns lugares, e de repente, quando você chega, o ambiente muda. É uma sensação diferente, é uma sensação esquisita, é uma sensação que você não consegue explicar. Por algumas vezes, em algumas casas, eu fui, não aqui, mas eu fui fazer algumas visitas, e chegando no lugar, eu comecei a me sentir mal. A Rafaela começou a se sentir mal, a gente começou a dar uma dor de cabeça, um enjoo, as crianças começaram a ficar agitadas, começaram a ficar de um lado para o outro, e ficava naquela correria, e a gente com calor esquisito, com o ventilador embaixo da gente suando. Eu falo: Jesus, o que é isso que está acontecendo? Em alguns cultos que a gente vê, parece que o teto está de bronze. Você já teve essa sensação? Parece que o louvor não sobe, parece que o louvor não rasga o céu. E aí a gente precisa de quê? Discernimento do Espírito, para entender que tem uma batalha sendo travada. Eu acho interessante o que acontece lá em Atos, capítulo 16, quando Paulo ele está andando por uma cidade, e aí vem uma moça, uma jovem, e essa jovem vem falando atrás de Paulo: ali ó, segue ele, é um grande homem de Deus, o que ele fala é verdade, a palavra de Deus está na boca desse homem. E a mulher ia falando, e à medida que os dias iam passando, isso ia acontecendo, isso ia repetindo, até que em determinado momento, Paulo ele olha para aquela jovem e diz: ó filha do diabo, cala-te, espírito maligno, sai dela. A Bíblia diz que aquela mulher ficou sã e parou de adivinhar. Agora para pensar, irmãos. Se somos nós, de verdade, se vem uma pessoa praticamente todo dia falando: ó, grande homem de Deus, hein? Ó, mulher de Deus, escuta o que ele fala, porque a palavra de Deus é na boca dele. Escuta o que ela fala, porque a palavra que sai direto do... Se isso acontece com a gente, fala a verdade, como é que a gente ficaria? O peito não estufaria um pouquinho? Não ficaria meio cheio? Ficaria ou não ficaria? Olha lá, a minha igreja não me reconhece, mas ó, lá fora estão me reconhecendo. O ministério acho que é lá fora mesmo. Ó, olha lá, todo mundo fala mal, mas ela sabe que eu sou homem de Deus. Porque nós temos a tendência de receber elogios, mas não temos muitas vezes a capacidade, o discernimento para saber quando esse elogio é verdadeiro e quando ele é falso. Aquela mulher estava sendo usada pelo diabo para poder falar e desvirtuar Paulo do caminho, mesmo dizendo a verdade. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, tem o discernimento, e ele consegue discernir que aquela mulher está endemoniada. E aí ele vai e fala: espírito maligno, sai dela. Teve uma confusão depois você lê o texto lá, Atos 16, uma grande revolução aconteceu na cidade. Mas a grande verdade que eu quero trazer para vocês, para nós, é que nós precisamos ter discernimento de espírito, para entender o que é que está acontecendo ao nosso redor. Eu não consigo, irmãos, de verdade, aceitar
que um monte de gente na nossa igreja, de repente, fique doente. Sem motivo, sem nada aparente. Não é possível. Se não for algo espiritual, irmão, então está todo mundo na mesma barra. Mas se for algo espiritual, a gente precisa se levantar para lutar. Ou até quando a gente vai ficar ouvindo, vendo a retaliação do diabo, não vamos fazer nada. Se nós não nos levantarmos em jejum, em oração, buscando de Deus, nós vamos ser derrotados. Mas se a gente conseguir se aproximar de Deus, se a gente tiver fé e crer que Deus é maior do que todas as coisas, principalmente se nós tivermos discernimento do que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos sair vitoriosos nessas batalhas. Na batalha que você está vivendo, às vezes você acha que é algo do seu trabalho, às vezes você acha que é algo pessoal, às vezes você acha que é alguma coisa que está acontecendo, na verdade não é. Às vezes você acha que as coisas queimando na sua casa, dando problema na sua casa, arrebentando tudo na sua casa é natural, às vezes não é. Às vezes é legalidade. Às vezes é o inimigo chifre miserável que entra lá e quer fazer bagunça no nosso caminho. A grande pergunta, irmãos, que eu quero fazer nessa noite para você é: você tem discernimento? Você consegue perceber essas coisas? Você consegue olhar e pensar: puxa, isso aqui está esquisito, isso aqui está estranho. Caso você não tenha essa percepção, eu quero te dar uma boa notícia. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 12 que é o Espírito Santo quem dá o dom como Ele quer, da maneira que Ele quer, para um fim proveitoso. Mas, lá no finalzinho do capítulo 12, Paulo diz: escolhei, pois, com zelo os melhores dons. Apesar do Espírito Santo nos dar esses dons, eu quero dizer para você que é possível você buscar em Deus o dom de discernimento, para que você possa ter o dom de discernimento. E não só esse, ter outros dons também. Qual que é a necessidade da nossa igreja hoje? O que é que Deus tem revelado ao seu coração que talvez seja uma necessidade? Cura na alma de algumas pessoas? Cura física? Não adianta Deus dar o dom de cura se a igreja está sarada. Você entende isso? Não adianta se as pessoas todas estão curadas e com a saúde em plena, como eu falo, de modo perfeito, de modo aceitável, e por que Deus dá cura? Dá dom de cura. Agora, se uma igreja, as pessoas estão com feridas na alma, feridas no coração, se as pessoas têm enfermidades, se as pessoas têm doenças físicas visíveis, faz sentido Deus dar o dom. Por quê? Tudo é para a glória de Deus e tem um fim proveitoso. Profetas têm se levantado na nossa igreja, pessoas abençoadas têm sido levantadas, ministérios têm sido restaurados, dons e talentos têm sido derramados na nossa igreja nesses últimos dias. E eu acredito, irmãos, que nós estamos prestes, muito perto, a viver o maior derramar de poder do Espírito Santo que essa terra já viu. Os maiores estudiosos, os grandes estudiosos, a grande maioria deles, acreditam que vai haver um derramar do Espírito Santo como nunca houve nessa terra. E nós vamos viver a maior colheita que esse mundo já viu. Pessoas vão nos procurar para poder querer viver o Evangelho que a gente vive. Coloque-se em pé comigo diante de Deus, para parecer que está